Nesse vídeo eu quero tratar sobre a continuação da história de Jesus de Nazaré. Eu estou construindo nesse canal uma playlist sobre todos os personagens bíblicos de A a Z e eu estou atualmente na letra J já. E já gravei 9 vídeos sobre a história de Nazaré, a história de Jesus de Nazaré, e este vídeo é o número 10, 10º vídeo então sobre Jesus de Nazaré. O livro texto básico que eu estou usando, eu não estou tirando essas informações da minha cabeça, todos os personagens da Bíblia de A a Z e, como eu disse, estou na letra J, A, B, C, D, F, G, H, I, J, já gravei todos esses personagens, e vamos continuar então a história de Jesus a partir do 9º vídeo, onde foi apresentado o primeiro milagre de Jesus, ou seja, a transformação da água em vinho, que foi o casamento em Caná da Galileia. Então, a história começa assim, ó. A história do casamento em Caná elucida um lado da personalidade de Jesus que muitas vezes se deixa transparecer, mas, normalmente, de forma sutil. Um casamento era uma festa alegre que durava dias naquela cultura judaica, ou hebraica, né? E todos se divertiam. É inconcebível a ideia de Jesus sentado em um canto, irradiando de modo hermético a aura de um homem sábio e santo. Ele, sua mãe e seus discípulos se divertiram. Ele tinha um senso de humor afiado e o mostrou várias vezes em suas pregações. Observou-se que Deus tem senso de humor, afinal ele criou o ornitorrinco e a gatinha que anda atrás da própria cauda. Bom, isso é um comentário, uma nota de rodapé aqui. Contou a parábola de um homem que deu um banquete e todos os convidados apresentaram desculpas para não comparecer. É possível imaginar as risadas entre seus ouvintes quando um convidado disse que não poderia ir porque tinha de experimentar uma junta nova de bois, e as gargalhadas quando o outro disse que não poderia ir porque havia acabado de se casar. As esposas hoje talvez não vejam graça nisso, mas há 2000 anos teria sido muito engraçado. Metáforas como coar mosquitos e engolir camelos certamente arrancaram risadas da multidão, conforme Mateus 23, 24. É fácil também imaginar que Jesus rindo enquanto balançava uma criança sobre o joelho ou brincava com os apóstolos depois de um dia pesado de trabalho. Muitas vezes temos a forte tendência de esquecer a humanidade de Jesus e vê-lo apenas como uma divindade sombria e transcendente em um vitral. Após seu batismo realizado por João, o primeiro ato importante de Jesus foi escolher o primeiro de seus discípulos. O termo discípulo refere-se a qualquer seguidor de Jesus. Entretanto, aqueles a quem ele especialmente chamou foram 12 homens que escolheu para se manterem especialmente perto dele e levarem adiante seu ensino após sua morte. Eles normalmente são chamados de, entre aspas, os 12. O termo apóstolos, entre aspas, também foi, muitas vezes usado como referência aos 12. Embora, após a ressurreição de Jesus, o termo tenha sido mais usado como referência a qualquer seguidor que foi testemunha da ressurreição e saiu para testemunhá-la aos outros. Não é fácil identificar todos os 12 porque os relatos variam. Veja os 12 apóstolos, que é lá na letra O, né? Então vou demorar para chegar lá. Os mais importantes, no entanto, estavam entre os primeiros chamados: Pedro, Tiago e João. Tem até uma música, né, conhecida de música infantil, né, no contexto cristão, que trata sobre isso. Acho que ela é mais ou menos assim, ó: Pedro, Tiago e João no barquinho. Não sei se até hoje ainda se canta isso. Eles, na minha infância, pelo menos eu cantava. Eles eram uma espécie de círculo íntimo entre o grupo. André, irmão de Pedro, era o primeiro, mas ele não desempenhou um papel importante na obra dos 12 nos anos seguintes. Jesus também era seguido por outros discípulos e, sem dúvida, reunia grandes multidões de ouvintes aonde quer que fosse, com muitos deles tornando-se seguidores dedicados. Entre aqueles que viajavam com ele, pelo menos em parte do tempo, estavam algumas mulheres, entre elas Maria Madalena e Joana, esposa do administrador de Herodes. Ao que parece, elas também apoiavam financeiramente o ministério de Jesus. Então é importante isso aqui, ó. Entre aqueles que viajavam com ele, pelo menos uma parte do tempo estavam algumas mulheres, entre elas Maria Madalena e Joana. Quem era Joana? Esposa do administrador de Herodes. Ao que parece, elas também apoiavam financeiramente o ministério de Jesus, conforme Lucas capítulo 8. Bom, eu fico por aqui então. Esse foi o vídeo número 10, ou então o 10º vídeo sobre a história de Jesus de Nazaré. No próximo vídeo, número 11. Aqui no final deixarei o 9º. Valeu!